Deus seja louvado. Amém. Iniciamos o exame das Escrituras Sagradas, o propósito da lei, no nome do Senhor Jesus. Amém. A lei, lembra do sanduíche que nós falamos? Da lei, graça, lei. Nós entramos agora no período em que Deus está preparando o cumprimento da sua promessa feita a Abraão. Como respondeu o Edu na última aula, o pensamento hebreu era o que? Terra, prática. Foi o fundamento da aliança abrâmica. Vou vos dar terra, vou vos preparar um grande povo e vos farei uma bênção. A promessa feita a Abraão foi cumprida como? Com os atos dele. Ele indo, atravessando os anos, esperando o cumprimento de todas as coisas. Foi feita uma aliança com um homem, com uma pessoa. Agora, com a lei, já não era um homem, já era uma nação, já era um povo. E esse povo foi sendo introduzido na lei gradativamente para quê? Para ser tirado aquilo que nós falávamos, o costume e a cultura da Babilônia. Vou passar antes de entrar nesses itens aqui, uns pontos da Bíblia, nesse espaço de tempo que houve entre Abraão e Moisés. É conhecido de todos aquela passagem que Jacó, tendo seu irmão Esaú, sendo Esaú mais velho, ele era digno de receber a primogenitura. O que era a primogenitura? Era a benção. O pai impunha as mãos sobre a cabeça do filho e lhe fazia promessas de abundância. Enfim, ele era o vigor do pai, porque era o primeiro. E ele era muito abençoado por isso, pelo poder da palavra do pai e da mãe. E Jacó, que quer dizer enganador, o sentido da palavra Jacó é enganador. Ouvindo de Rebeca, sua mãe, o que Isaac pretendia fazer, tramou com a mãe. Esaú era muito peludo. Jacó já não era. O que Jacó fez? Jacó matou um cabrito, uma ovelha, que seja, tirou a lã e cobriu da lã, tão peludo que era Esaú, ele cobriu com a lã o seu corpo. E ele chegou diante de Isaac, seu pai. Esaú estava caçando. E o pai colocou a mão nele e disse: a voz é de Jacó, mas o corpo é de Esaú. Achegai até mim. Apalpou ele, apalpou. Uma profecia de que abençoaria ele com a primogenitura sobre Jacó. Neste ato do enganador, uma coisa só nós podemos aprender. Nós, assim como Jacó, nós temos que olhar ao mundo com os olhos de homem que somos. Mas, ao tocar e ao ser tocado pelo mundo, nós temos que agir como cordeiro. Por quê? É exatamente essa a intenção dessa passagem. Você, ao se referir com o próximo, ao se relacionar ao próximo, você tem seu pensamento humano, você tem seu juízo humano, mas você, em Cristo, tem que ser ovelha. Tem que ser um cordeiro. Ou seja, é com as mãos que você toca o mundo, o próximo, das pessoas à sua volta. E enganador foi mudado. Ele não tinha ainda como seu Deus. Não era o Deus dele, Deus dos céus e da terra. Não era. Ele foi embora. Depois que ele foi embora, passado muito tempo, ele queria voltar para sua cidade. E lá onde ele estava, na terra em que ele se encontrava, aconteceu um outro fato que muitos pregam diferente. Vocês já devem ter ouvido falar que Jacó trabalhou 7 anos para poder casar-se com Raquel. No casamento, o que fez Labão? Ele deu Leia, a outra filha.
Ele ficou muito chateado. Aí o que a gente ouve os pregadores falar por aí? Que ele teve que trabalhar mais 7 anos para ele conhecer e estar com Raquel. Não, não foi assim. Ele trabalhou 7 anos por uma. Chegou a núpcias à noite, ele esteve com Leia. Quando amanheceu, ele questionou. Por que fizeste isto? Ele falou, não é no costume da nossa terra, dar a mais velha primeiro, tem que ser a mais jovem. O enganador foi enganado. E o que aconteceu? Ele falou assim, deixa passar o período da núpcias do noivo. E aí você terá Raquel. E para isso eu preciso que você trabalhe 7 anos. O que aconteceu? Passado 3 dias, que era o tempo do costume da núpcia, ele entregou Raquel. Ele esteve com ela, ele conheceu Raquel como mulher. E depois de conhecê-la, ele trabalhou mais 7 anos para pagamento. Aí ele estava abundante, conhecemos aquelas passagens da riqueza de Jacó, que Deus abençoava muito ele, nascia só as brancas, depois nascia só as malhadinhas, enfim. Porque a promessa feita por Isaac na cabeça de Jacó estava se cumprindo. E ele teve um filho, dentre todos os outros, que ele amou muito, que foi José. E José foi a causa de todo o povo subir para o Egito depois. Ele amou muito e fez uma túnica, um vestido, uma roupa diferente de seus irmãos, de 7 cores, prefigurando já as 7 virtudes do pai. Ele estava bastante rico, abençoado, mas ele precisava se converter. E ele partiu por quê? Porque ele brigou com Esaú. Houve aquele desentendimento, ele pegou a primogenitura. Quando ele voltou, o que ele fez? Ele separou o seu rebanho em 2 e disse para os seus servos, lá à frente, se perguntar, diga que eu estou indo atrás. E o que ele fez quando ele avistou o irmão dele? E aí ele lutou com o anjo e falou com Deus. Pediu a Deus. Deus de Abraão, era o Deus dele. Deus de Isaac, meu pai, se fordes comigo, e eu entrar e rever meu irmão, e ele não matar as mulheres e os filhos, e me poupar, porque tu disse que eu seria uma benção na terra, como as areias da terra. Ele quis dizer, eu te servirei. Aí ele estava atravessando o vale de Jaboque, lutou com o anjo, venceu a luta, e esteve perto de chegar com o irmão. Quando ele estava a caminho de encontrar com o irmão dele, eles já tinham feito um propósito de servir a Deus. Mas ainda, ele também tinha a cultura dos seus pais. O que fez? Ele se ajoelhou, prostrou-se em terra, levantou-se. Seguiu mais à frente, prostrou-se em terra, levantou-se. Ele fez isso por 7 vezes, porque era um costume na antiga Babilônia. Mais para frente, o que aconteceu com o enganador? Disseram-lhe uma mentira. Por causa dos ciúmes dos 11 irmãos, por causa de José, os irmãos deles foram levar os rebanhos para o pasto. Mas demoraram-se muito. E o pai, Jacó, falou, vai atrás dos seus irmãos, vê o que está acontecendo. Ele viajou 400 quilômetros para encontrar nas cadeias de montanha de Gerizim, na caverna do monte de Dotã, os seus irmãos. E eles viram uma ocasião para matá-lo. Rúben, o mais velho, temeu. E disse, não matemos. Judá queria matar. Sanguinário. Não matemos. Foi onde tiraram-lhe a túnica, mataram um animal, sujaram a túnica de sangue. Quando estava passando uma companhia de ismaelitas, descendente de Ismael, eles venderam José para ir para o Egito. E chegando em casa contaram-lhe uma mentira. O enganador foi enganado de novo. Teu filho morreu, e ele chorou, abriu a boca para chorar. Chorou amargamente. E essa é a sentença do enganador. Ele cair no próprio engano. Mas Deus tinha um plano para ele, mudou-lhe o nome para Israel. E quando disseram-lhe uma verdade, ele tomou por mentira. Estivemos lá no Egito, teu filho vive. Teu filho José é vivo. Ele não acreditou. Mas teve que subir para o Egito. Bom, é
muitos debates, muitas questões. Foi dito e é aceito pela maioria dos estudiosos, das pessoas que conhecem a Escritura, que o povo ficou 430 anos no Egito. Eu não vou mostrar agora, mas depois eu vou mostrar para vocês na lousa. Não é que houve erro. Na verdade, não foram 400 anos de escravidão. 430 anos, no caso, total. Porque José foi para lá com 17 anos de idade. O sofrimento dele, todo o processo que ele passou, não levou mais do que 13 anos. Ele foi exaltado, trouxe sua família e viveu ainda 103 anos. Desses 103 anos da vida dele, Israel não era oprimido. Era, inclusive, eles estavam na terra de Gósen, na melhor terra que tinha. Eles eram abençoados. Não sentiam aquela opressão. E depois teve o nascimento. Teve um período que decorreu de mais ou menos 243 anos. Até o nascimento de quem? De Moisés. Moisés só saiu do Egito aos 40 anos. Voltou 40 anos depois, aos 80, para salvar o povo e tirá-los do Egito. Então não foram bem exatamente 400 anos de escravidão. Sim, os últimos anos foram. Por quê? Porque o povo cresceu demais e os egípcios viram que a benção era muita. E que uma hora eles iam tomar o Egito para eles. Algumas passagens, se eu não me esqueci de alguma, que retrata esse período de tempo até Deus levantar Moisés para dar início à aliança mosaica. E a aliança mosaica, ela tem um propósito. Ela não veio para salvar, porém para condenar. Mas em que sentido? A lei era ruim? Não. A lei era boa, proveitosa. Mas a lei veio para quê? Revelar o pecado. Porque nós já não estamos mais naquela promulgação da natureza. Já foram aquelas alianças da natureza. Agora é a consciência. São as 7 promulgações que eu falei nas primeiras aulas. É da consciência. O homem passou a ter consciência do pecado. Então, ela não veio para salvar. Ela veio fazer o quê? Arrancar do homem todos os meios naturais do homem se justificar. O homem, nas outras alianças, ele arrumava sempre um jeitinho de querer mudar o que Deus fez. A lei veio para isso, impedir, limitar, tirar todas as possibilidades naturais do homem salvar-se a si mesmo. A lei, ela pode ser considerada de 2 modos. Como um pintor, um artista, que quando o artista quer destacar a luz, ele não pinta de branco. Ele faz ao contrário, ele pinta de preto. E o preto fica como fundo e a luz sobressai. Assim era a lei. E numa terminologia de hoje, é o negativo de uma fotografia. O que é a lei então, para se entender bem? A lei é o negativo. Vocês já viram o negativo? É tudo preto com os espaços vazados. Quando se revela, é tudo colorido. A lei é esse negativo. Veio para limitar o homem, tirar-lhe os meios de salvar-se a si mesmo. O outro propósito, o homem aprender que toda a glória seja atribuída a Deus. Desde o início, o homem buscou glória. Desde a queda no Éden. Glória, conhecimento, poder, riqueza. Vimos lá a Torre de Babel, vimos outras passagens. E o Cordeiro de Deus, Cristo, está escrito em Filipenses. Sendo ele filho de Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Antes, humilhou-se. E humilhou-se com morte de cruz, reduzindo-se a uma condição de o mais miserável dentre os homens. Se fez maldição no madeiro da cruz. Eu fiquei até indagado sobre o que é humildade. Humildade vem do latim, quer dizer humus. Humus quer dizer filho da terra. Jesus se humilhou. E a oposição, o antônimo de humilde, da humildade, é o orgulho. Ser orgulhoso. Então Jesus veio para dar mostras da humildade. A humildade foi demonstrada quando disseram: bom mestre,
Ele disse: bom é meu Pai que está no céu. Santo Deus. Por quê? O sentido de humildade não é ser honesto, não é ser piedoso, ela não tem nada a ver com modéstia, ser uma pessoa modéstia, respeitosa. Isso são qualidades inerentes do ser humano. Virtudes, defeitos. Mas humildade é você colocar outra pessoa acima de você mesmo. É considerá-lo e respeitá-lo no sentido de colocá-lo acima de você. Isso é ser humilde. Não foi assim que Paulo escreveu? Convém que eles cresçam e que eu, Paulo, diminua. Humildade é considerar o teu próximo como alguém muito importante acima de você. E os que são humilhados serão exaltados. Cabe a Deus exaltar o homem. Então toda a glória seja atribuída a Deus. Então o homem, quando busca a sua própria glória, eu posso dizer que são 3 passos para se chegar à humildade. O primeiro passo: o homem tem consciência que pecou, ou que vive no pecado. Aí ele se aproxima de Deus. De que jeito? Do modo errado, mas é uma tentativa. Pedindo a Deus que abençoe os seus propósitos, abençoe seus métodos, seu jeito de ser, os meios que ele, o homem, está procurando executar, fazer para agradar a Deus, para se redimir com Deus. E, passado um tempo, ele vê que as atitudes dele não levam a nada. Aí ele evolui. Então tem que fazer diferente. Esse é o segundo passo ou é o primeiro? Esse é o primeiro. O segundo passo é quando o homem começa a entender que Deus age no mundo. Aí o homem começa a orar para pedir a Deus para cooperar com Deus. Já não é para os seus propósitos, né? Os seus meios. Orar para que ele possa colaborar, cooperar com Deus. Nós vimos o que foi a cooperação de Sara e Agar querendo ajudar Deus. Aí ele percebe que não tem jeito. Ele está a um passo de alcançar a humildade. O terceiro passo é ele reconhecer que nem eu tenho a ajuda de Deus para eu usar meus meios para chegar a Ele e nem vou colaborar com Ele. Só tem uma solução: eu não posso fazer nada. Nada. Eu tenho que estar totalmente na dependência de Deus. Deus sabe agir, Deus sabe controlar, Deus sabe o tempo de todas as coisas. Então minha função qual que é? É adorá-lo, é amá-lo e deixar a minha vida aos cuidados dele. Porque para Abraão foi dito: eu farei tudo. Abraão só andava, ia para cá e para lá. Para Moisés, na lei que nós vamos entrar, Deus disse: vós fareis tudo. Para então, no fim, ele revelar o Filho e dizer assim: na verdade, tudo eu fiz em Jesus Cristo. Nele, por ele e para ele. E sem ele, nada do que tem foi feito. Então esse é o propósito de dar toda a glória a Deus. É você ser humilde. O orgulho foi o que Lúcifer teve. Ele foi orgulhoso. E pelo orgulho veio-lhe a queda, a destruição. E diante de Deus, todas as pessoas, as que estão no mundo e as que estão na graça, elas têm o mesmo grau, a mesma importância, o mesmo valor. O que difere você, a mim, do quem está no mundo, de um pecador, é que nós fomos feridos pelo golpe da misericórdia. No livro de Oséias diz: ele faz a ferida e ele mesmo a sara. Misericórdia era um ato usado no tempo das guerras, quando alguém estava sofrendo com dor. Então dava-se o chamado golpe de misericórdia. Misericórdia é isso, que vem de cardia, do coração. Então apunhalava o coração.
De certa forma, nós estávamos debatendo no mundo, buscando uma nova natureza. E Jesus Cristo veio com um golpe de misericórdia. Feriu nosso coração. Glória a Deus. Feriu nosso coração. E nos deu uma nova vida. Esta é a misericórdia. E aprendemos então a glorificar a Deus. Um dos propósitos da lei era ser sombra. Sombra, eu já falei que é projeção. Não é o ato em si. Eu vejo a sombra, mas a substância está ali. A sombra é a refração. E sombra pode ser considerada assim. Imagine um relicário. Relicário é um lugar onde se guarda coisas antigas. Você entra no relicário e vê lá, nos dias de hoje, né? O primeiro telefone, o primeiro avião, os primeiros chapéus, os primeiros vestidos, como eram os utensílios usados pelos imperadores. Isso é um relicário. O relicário ele mostra, mas ele não cumpre nada. Ele revela exteriormente, mas não tem efeito. Por quê? Como eu estou dizendo, um relicário já é algo que representou um dia alguma coisa. E hoje já não representa mais. Efetivamente. Porque mudam-se os meios, mudam-se as técnicas, e ninguém vai continuar com aquele audiofone ligando. Não tem como. Então ela é um relicário, a sombra. E o que a graça fez? A lei exigiu, a graça cumpriu. A lei pediu exteriormente, a graça interiorizou. Tudo que representava simbolicamente na lei, nos símbolos que houve do tabernáculo, nos símbolos que houve no guardar o sábado, toda a simbologia da lei, os mandamentos, todos eles eram externos, porque eles eram regra e prática. Aí o que a graça fez? Interiorizou. Todos os atributos visíveis passaram a fazer parte o quê? Do ser humano, do modo de ser e viver. Então é a sombra revelando aquilo que Deus faria no futuro. Ela está sempre profetizando, anunciando o que o futuro reserva. E também ela veio para guardar a humanidade até o tempo da graça. Por quê? Porque, como disse, Abraão foi um só. E Deus fez um acordo, um pacto com ele. Agora era uma nação grande. E toda nação, é difícil tratar com nação, com muita gente. Há diferenças de modos de pensamento. Há diferentes modos de agir e de ser. E este povo não tinha lei. A humanidade estava perdida em seus delitos e pecados. E que fez a lei? Ela cercou o homem, ocupando seu tempo, seu espaço em figuras, em mandamentos e ordenanças. E até aparentemente muito pesado, porque tudo era delito, tudo era motivo para ser sentenciado, para ser condenado, para ser apedrejado. Qualquer ato diferente ao consenso, a ideia comum era punível. Ela veio guardando o homem, levando para um período de graça. Por quê? Porque a lei, ela teve que passar simbolicamente, como eu disse, pelas coisas visíveis, até chegar à realidade que vivemos hoje. O Egito representa um mundo de pecado. Isso nós já sabemos. Faraó simboliza o príncipe desse mundo, o adversário das nossas almas. E foi tirado o povo do Egito e levado para onde? Primeiramente. Alguém lembra? O Egito? Do Egito foram para o deserto. Deserto. É impossível o homem conhecer Deus estando no mundo de pecado, estando no Egito. Então nós erramos, o cristão de hoje erra, quando a gente vê uma pessoa embriagada, ou muito tatuado, ouvindo aquelas músicas horripilantes, horríveis. É erro da nossa parte, muitas vezes nós falamos assim, pelo amor de Deus,
que tipo, que pessoa, você era igualzinho se Deus não tivesse misericórdia contigo. Ele está no Egito. Ele não entende, Deus não tem como dialogar com ele. Ele não passou ou não está aonde você está. E sabe onde você está? Você está no deserto. No Egito, existia a pompa do Egito, existem os costumes do Egito, as alegrias do Egito, as fontes de riquezas minerais e culturais que tinha no Egito. Deus leva o povo para onde? Para o deserto. Deserto tinha nada, a não ser areia, calor de dia e geada de noite. Mas no deserto, Deus ensinou o povo a ser nação. Deus ensinou o povo a ser dependente de Deus. Por quê? Durante o dia tinha o quê? Uma nuvem que os cobria. A manifestação de Deus numa nuvem. À noite, uma coluna de fogo, para que não morressem de frio e alumiasse o caminho. E deu-lhes também o maná. O maná, ele é semelhante à semente do coentro. É branquinho. Ele é branquinho. E o maná, ele não podia ser colhido para 2 dias. Ele só podia ser colhido para o dia que ele caiu. O único dia que podia colher para o dia seguinte era a sexta-feira, porque ao sábado não se trabalhava. E o homem aprendeu a ser dependente de Deus no deserto, onde não tinha cultura nenhuma, onde não existia recursos naturais, onde o homem foi totalmente dependente de Deus. E sabe o que o deserto faz comigo? Faz com o irmão? Ele te ensina a saber mais sobre quem você é. Ele te ensina a conhecer mais sobre o teu próximo. E principalmente, o deserto, ele te faz saber quem é Deus. Deus não podia se revelar na terra prometida, porque na terra prometida, 2 homens carregavam um cacho de uva. Havia as distrações, a terra que manda leite e mel, benção e muita distração. O homem não daria ouvidos a Deus. E o propósito de Deus no deserto era que o homem voltasse a ser como foi Abraão. Ouvir Deus. Abraão ouviu. E o que aconteceu com o povo quando entrou no deserto? Foi quase 2 anos, tudo beleza. Mas de repente, quando eles já estavam passando para a cidade de Cádiz, já começou a questionar. A água é amarga. Deus nos trouxe até aqui para beber água amarga. Fonte Mara teve que se tornar doce. Depois, vamos morrer de novo, não tem água aqui também, onde estamos? Fere a pedra, jorra água. Poxa, eu estou com saudade das cebolas do Egito, lá era muito bom. Tinha cebolas gostosas, tinha as cordonizes. Ah, povo, eu mandarei para vós cordonizes, eu mandarei para vós o que vocês precisam e querem. E Deus mandou tanto que a terra ficou alta. Eles comiam até pelos narizes, como costuma se dizer. Porque Deus estava querendo ser o seu Deus, querendo levá-los, abençoá-los. E por último, além de fazer certas exigências com o seu libertador, negociando com Deus, ainda fazem um absurdo, cometem um absurdo, o pior de todos. Chegam para Moisés e falam assim, eu quero falar com Deus coisa nenhuma. De jeito nenhum. Você não viu como treme lá o monte? Você não viu como é terrível o negócio? O povo ficou assustado com Deus. Assustou quando falou, não quer ouvir Deus não. A gente quer o mediador. Ai, meu Deus do céu. E Deus, na nossa infinita misericórdia, na sua glória suprema, o povo não quer me ouvir. Então, Deus instituiu a lei. A lei veio para que o homem aprendesse seus costumes civis, cerimoniais. A cerimônia é religiosa, e os costumes civis é a lei que rege a vida em sociedade. Foram 38 anos, depois dos primeiros 2 anos, 38 anos após a divergência com Deus,
Moisés ouvindo de Deus e passando para o povo. Ouvindo de Deus e passando para o povo. E através de ouvir Deus, Moisés, e passar para o povo, foi instituída a lei mosaica. Foi instituído o sacerdócio levítico. Foi instituído o tabernáculo e o guardar o sábado. Foi daí que veio os 10 mandamentos? Sim, porque a lei ela foi promulgada verbalmente, primeiramente. Verbal. O povo não deu ouvidos. Então precisava ser o mediador, prática. Então escreveu em tábuas de pedra. E ainda não foi suficiente. Moisés, irado, quebrou as pedras. Aí Deus veio, o próprio Deus, e reescreveu nas pedras que Deus escolheu para si mesmo, para deixar os seus 10 mandamentos. Guardou a humanidade para chegar até a graça. Prendeu-os naquelas leis e ordenanças. Nós vamos agora começar a entrar na lei, nos artigos da lei, nos livros da lei, e nós vamos descobrir muitas coisas maravilhosas a respeito de Deus. Das coisas que eram figuras, que pregavam o futuro de hoje, a graça e o que vivemos em Cristo. A lei, ela veio contra a graça? Não. Mas vamos dizer agora, para se compreender bem, 2 caminhos. A lei e a graça. Vamos lá. Você é da lei. Você tem que observar todos os pontos da lei, que eram muitos. Eles todo dia, e durante o período do dia, eles estavam cumprindo a lei. Eles tinham que fazer as 3 orações diárias, eles tinham que fazer uma recitação, eles recitavam o que foi instituído depois do Talmud, né? E para os dias determinados cantavam determinados salmos, fora os holocaustos infinitos por tudo quanto é pecado que se imaginar. E ainda os votos de Nazireu. O voto de Nazireu era um voto atípico, diferente, quando a pessoa faz um propósito diante de Deus. Hoje nós fazemos votos. A pessoa faz um voto no qual ela não cortaria o cabelo, não beberia vinho, e nem pastas e nada que pudesse ser fermentado. E não podia tocar o corpo de um morto. Era o voto de Nazireu. Então o nazireado era muito difícil também. Algo muito complicado. E essa foi a lei. Então você está na lei. Está na lei. E esse aqui está na graça. O que está na graça, simplesmente crê, batizado, serve. Muitos servem um mês de batizado, vai para a glória. O que você acha desse que sofreu, padeceu, enfrentou, lutou, subiu montanha, e pelo amor de Deus, cheguei. Ué, mas isso aí está aqui já? Mas como? Eu tive que fazer tudo para chegar aqui. E esse simplesmente creu. E chegou também? Vocês acham isso justo? Acha justo? Pode falar. Não. Não tem mais. Esse caminho aqui. Isso a gente tem que ver. Não, a verdade vem agora. Esse caminho, lei, não existe para se chegar a Deus. Porque se ela existisse, nós não estávamos aqui. Nós não tínhamos alcançado a graça. Nós não tínhamos recebido o penhor do Espírito Santo. Ela é uma estrada que ela vem bifurcar na graça. Ela colabora com a graça. Ela não é contra a graça. Então, para nossa felicidade, leis, ordenamentos, mandamentos da lei não podem salvar ninguém. O que a graça fez? A lei exigiu, como falei há pouco, a graça cumpriu. Trouxe todos os símbolos, todas as leis e ordenanças exteriores para dentro do homem. Porque neste tempo, nesta época, não havia ainda a lei do Espírito, que hoje rege em nós, a nossa vida. Antes era somente a lei prática, os mandamentos e ordenanças. A graça não anula de jeito nenhum a lei.
Não que, não anulando a lei, precisa-se praticar a lei. Não. Já expliquei há pouco. A graça cumpriu as exigências, trazendo para dentro do homem A lei, no caso. a vida, a lei do Espírito. A lei do Espírito. Tudo que a lei material mandava era uma preparação para a lei do Espírito. Que pesa na gente. De fazer certo e fazer o errado. Não é assim. A lei era para um povo específico. Isso. A graça se estende a toda a humanidade. Se estende a todo. A toda a humanidade. Certo, a gente Creu, não interiorizou Então, é isso que eu tô querendo dizer. a graça, trouxe para dentro a lei do Espírito, ele está morto. Não basta crer que Jesus Cristo é o Filho Não. de Deus. Tem que pelo menos então interiorizar, né, no caso. Crer e ser batizado. Não. E será salvo tu e tua casa. É o que diz a palavra. Crer No e caso, ser batizado. interiorizar, né? E interiorizar. Porque Então. a lei hoje é do Espírito, é interior. De Então, que forma? pelo Espírito Santo. Pelo né? Espírito É, Santo. que hoje é a lei. O Espírito Santo. O Uhum. Espírito Santo nos ensina com o livre-arbítrio. A lei não tinha livre-arbítrio. Cumpre ou morre. Então, eu li um livro de um autor que eu admirei muito, que é Filipiense. Filipiense escreveu vários livros apaixonantes. Um deles é Amazing Grace, que é Graça Maravilhosa. Confesso que no terceiro capítulo eu parei de ler o livro para ter que enxugar as lágrimas, chorando pela visitação de Deus naquele livro. Eu li a Bíblia que Jesus lia, escrito por ele. A dádiva da dor, Deus sabe que sofremos, são livros de Filipiense. E Decepcionado com Deus, um livro muito bom também. E outro, A Imagem e Semelhança de Deus, que ele escreveu com Paul Brandt, um cirurgião. Eles pegaram o corpo humano e revelaram a graça de Deus nos mínimos detalhes do corpo humano. Uma coisa maravilhosa. E num dos livros ele cita Brennan Manning e fala que ele se inspirou em Brennan Manning. Eu pensei, puxa vida, se eu admiro tanto esse autor, ele ainda se inspirou em tal do Brennan Manning. Aí eu fui procurar conhecê-lo melhor e vi 2 livros dele. Não achei outros, também porque não parei de procurar. Um é o Evangelho Maltrapilho, excelente livro, que é Tirando as Carapuças que a gente veste, e o outro é chamado O Impostor que Vive em Mim. E na graça, a natureza do velho homem está sempre querendo aparecer, está sempre querendo surgir, está querendo sempre dominar. Então ele dizia que em nós há um impostor. E esse impostor é egoísta, ele é orgulhoso, ele é soberbo. E neste livro ele trata exatamente desse assunto, de como você tirar as suas máscaras e olhar de frente para o espelho. Você ser simples, reconhecer que você nada pode se você não depender unicamente de Deus. O deserto foi isso para quê? Para entrar na terra. E na terra não era para eles depender de Deus. Assim como nós no deserto dependemos de Deus, e quando entrarmos na glória, já não vivemos mais da dependência de Deus. Nós já somos um no Senhor, como Cristo um é no Pai. E o povo queria um mediador. Nós lemos outro dia sobre Gálatas. O livro 3 de Gálatas, 3 aos Gálatas, vocês podem ler uma, duas, várias vezes. Ele é um livro que trata muito sobre o que é a lei. O simbolismo da lei, comparando com a graça. Tem uma parte que fala que a lei serviu de aio. E acredito que eu já vi uma pessoa muito simples mesmo, pregar sobre o alho. Alho? É. Alho de alho mesmo? Alho de alho. Ele começou a pregar, leu a palavra alho e foi dando exemplo do alho. Mas aio, na verdade, quer dizer o amo. É o amo. É o seu senhor. É o tutor. Um dos propósitos da lei foi servir de aio, de amo, de tutor. Porque a criança não sabe caminhar. O povo queria um líder. Ela depende de um pai. Um líder. Um líder. O povo queria um líder. Queria um pai. O tratamento do pai ou do homem com a esposa é um.
Quando chega aos filhos, o tratamento do pai com os filhos é outro. E como que o pai trata com os filhos? Hora para almoçar, hora para jogar, Hora pra chegar em casa. hora para chegar em casa. Ele começa a colocar um monte de regras, um monte de leis. Lei. Para quê? Para que esse filho aprenda o exercício da obediência, aprenda o respeito ao seu pai, ao seu ensinador, ao seu mestre. E isso foi a lei. A lei foi os recursos pedagógicos, vamos falar assim, pedagógicos, usados por Deus para ensinar a criança a crescer, a chegar aonde? A maturidade, a ser maduro. Maduro. E infelizmente há muito cristão que não consegue sair da fase do leite racional. Fica ainda nos primeiros rudimentos, não cresce, não evolui, se debate e não chega à maturidade. Então este é o propósito da lei, levar o homem para a lei que foi o seu tutor até a graça. Os homens ficam tentando de alguma maneira materializar. Lembra que eu falei que os judeus ainda hoje brigam lá por causa de terra? Né? Eles ficam tentando materializar. Então tudo para eles é matéria. Espírito. Então vamos lá. Para uma certa corrente de pensamentos de Israel, do Oriente Médio, é assim. De Adão, a ressurreição foram 3.760. O nascimento de Abraão até a nação de Israel ser nação foram 3.761 anos. O que eles pensam? O que eles dizem? Lembra que nós falamos sobre os anos, Urbano? Está lembrado que eu falei 900 anos atrás, 4.000 anos atrás e tal? Vamos supor que Adão é o ano zero, mas não, o ano zero que a gente falou era no nascimento de Jesus Cristo. Começou o ano 1000, tal. Então suponhamos que Adão é o ano zero. O que eles fizeram? Eles colocaram o nascimento de Abraão como se fosse o ano 1948. Se Adão fosse zero. Ano 1, ano 2, ano 3, 4, 5, 6, 1948. Agora, contando de Cristo para trás, voltando. A graça está aqui, Cristo. Voltando. Na verdade, então, apontam para o nascimento dele no ano 1780 a.C. Eles pegam o 1780 mais os 33 anos de Jesus Cristo e mais 1948. Tem uma calculadora aí? 1780 mais 33 mais 1948 é igual a 3.761. Por quê? Porque o Estado de Israel que existe hoje, ele voltou a ser Estado, eles voltaram a ser nação a partir do ano da nossa era. No ano 1948, foi pela ONU decretada a fundação do Estado de Israel. 1948. Então, como eles são terra, eles pegam o nascimento de Abraão até a consumação do Israel como Estado. 3.761 anos. É o que eles pegam. Se eles pegassem daqui de Adão, era como aceitar a pessoa de Cristo. Mas para eles, só começa a contar a partir de que Abraão nasceu, que é o pai de toda a nação, até chegar a Israel como Estado.
Então eles subtraem o nascimento para 1948, voltando de Cristo para cá, da ONU 1780, eles pegam esse, mas o ano em que foi inaugurada Israel, com os 33 anos de Cristo, dá os 3.761 anos. Ou seja, eles materializam tudo. Torna a coisa terrena. Como que se a promessa já fosse cumprida para eles. Eles hoje são Estado. Com leis próprias, com governo próprio, com recursos próprios. E brigam entre si. Lembra da guerra, os mais velhos, do Irã e Iraque? Quanto tempo levou aquela guerra? O Afeganistão, Paquistão, eles estão sempre, tudo estão em guerra. Porque eles materializaram tudo. Então a terra prometida para eles é essa aqui, ó, o Estado de Israel. Eles já alcançaram a grande glória deles. E nós, como não temos nada a ver com isso aqui, nós estamos vendo com Adão, ressurreição de Cristo e a volta do Cordeiro, nós já saímos do Egito, nasceu o Filho de Deus, e nós estamos atravessando o deserto, e sabe Deus o dia, que não é 3.761 anos, que nós entraremos na nossa terra prometida. Deus. Nós não temos a ver apenas com Abraão. Nós somos descendentes de Abraão segundo a promessa feita por um ser divino, espiritual, Deus. Então esse é o propósito da lei. Desmaterializar o que o homem tenta materializar e mostrar que ela veio para espiritualizar a lei do Espírito. Já não é o corpo que opera para a morte, mas uma lei que opera para a vida, para a salvação. Este é o propósito, e muito mais temos que falar. Hoje eu só quis mostrar o propósito. Na próxima aula nós falaremos da síntese da lei. Ela tem que ser passo a passo, gente, porque ela é muito complicada, em princípio. E nós precisamos ir como um explorador que vai abrir na caverna. Vai tirando as arestas e descobrindo os objetos que ali estão. E eu espero que ao final das 7 alianças, todos que participaram possam ter uma visão, se não profunda, mas pelo menos abrangente, como um todo, sobre as Escrituras Sagradas. E tenho o prazer de, toda vez que ler, relembrar. Porque a Bíblia não é decoreba, não. A Bíblia não é decorar, é conhecer. O conhecimento às vezes a gente esquece. E que é falado para nós. Não premediteis no que é vez de falar. Por quê? Porque o Espírito Santo vos fará lembrar de todas as coisas. Não preciso, na minha opinião, preparar uma pregação para me pregar hoje à noite. Eu não preciso preparar nada para fazer a vontade de Deus. Eu preciso conhecer Deus, ser dependente de Deus, aceitar totalmente a sua vontade. E quando Ele quiser, Ele abre a minha boca. E o Espírito Santo me faz lembrar o que eu adquiri do conhecimento de Deus. Que eu lembro que falei que a Bíblia explica a Bíblia, né? Até o Renan falou sobre os gigantes, e até esqueci de falar na época. Posso dizer agora. Na verdade, os filhos de Caim foram os gigantes, os anaquins. E eles morreram todos. Todos no dilúvio. E aí no Renan perguntar, mas não existe gigante ainda? Existiu no tempo de Davi, existiu. Se você assistir a NBA, você vai ver homens de 2,10 metros, você vai ver pessoas gigantes. E nem por isso eles são filhos dos anaquins. Você vê, tinha até há pouco tempo atrás um chinês que ele era muito alto, o homem mais alto do mundo, o chinês. Chegou a ver? Alguém viu? O homem mais alto do mundo. Posso te dizer, então, que é uma mutação genética. E ele não Sim. parava de crescer, né? E não parava de crescer. Nada tem a ver com raça. Os gigantes que houveram. Mas no gigante que houveram no ano passado era de 3 metros pra cima, não era? Independente de qualquer coisa, o ator Arnold Schwarzenegger tem 2,11 metros. Existiu homens mais altos. Se você procurar na internet, nos livros dos Guinness, homem mais alto, você vai achar absurdo. O homem fica mais alto que essa casa.
Mas era um, tá, assim, né? É gigante. É É gigante. gigante. É gigante. Hoje em dia é tipo assim, existe, mas é um ou outro. Uma anomalia. É, uma anomalia, mas assim, Sim. na época era até comum ter gigante, Antes né? Haver do gigantes. dilúvio. Isso. Está explicado. Agora nós somos gigantes em Cristo Jesus. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Somos campeão em Cristo Jesus, porque Ele é o campeão invicto. Então hoje nós temos um propósito. E nós vamos conhecer a síntese e nós vamos mergulhar na lei de Moisés e conhecer um pouco mais do nosso Deus. Está encerrada o exame das Escrituras, o propósito da lei, no nome do Senhor Jesus. Amém.